Olá, irmãos. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja envolvendo nosso coração, abençoando o seu lar, sua família, a família de cada um que me ouve aqui. Recebe a nossa adoração, Senhor, nessa noite. Fale também conosco, adoração dos meus irmãos também. Nós estamos começando aqui mais um culto de oração ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E vou ler aqui alguns pedidos para que a gente possa orar. Nós temos recebido muitos pedidos e eu vou ler rapidamente, então. Peço que você, então, vá já orando por esses pedidos. Nessa lista que foi atualizada ontem à noite. Então, a primeira é a Anne Caroline, esposa do meu amigo Fábio, pela gestação dela, da filhinha Sara, para que possa desenvolver bem, possa nascer perfeita, em nome de Jesus. Quero pedir oração pelo André. O André é amigo do Márcio e ele perdeu o filho de 29 anos, um acidente de moto, anteontem. Então, vamos orar para que Deus console, conforte de alguma maneira o coração dele, não só dele, né, de toda a sua família. Um momento muito triste, né? A Andréia, minha prima, a Andréia está internada com Covid-19. A Andréia tem minha idade, nós nascemos no mesmo dia. Ela já está internada há alguns dias e a mãe dela está pedindo oração da vida dela para aumentar a imunidade dela, para que ela possa se recuperar, que Deus derrame cura sobre a vida dela. A gente vai continuar orando pela vida da Carla Natália, uma jovem que precisa de nossas orações, tem 2 filhinhas, e a gente vai continuar orando pela vida dela. Ela está bem de saúde também. Pela Célia, a amiga da Neia, que está enferma. E na casa de recuperação Valente de Davi, são 2 pessoas. Né? São o Fábio, que nós ajudamos a internar, e o Antônio Rogério. O Antônio Rogério já foi da nossa igreja, ele é membro da nossa igreja, né? Ele estava sumido, ficou um tempo sem dar notícia, e na semana passada eu encontrei lá nessa casa de recuperação Valente de Davi. Então, eu queria pedir aos irmãos para orar pela vida dele. E a gente, quando esteve lá, o Fábio fez um pedido para levar para ele um rastelo. Você sabe o que é um rastelo? Eu também nem sabia o nome. Eu conheço como ancinho, né? Mas o rastelo é mais comprido, para varrer só folha, né? O ancinho é mais para puxar mato cortado, né? E o rastelo é para varrer folha na parte de terra, né? Então, eu queria pedir a ajuda aí de quem quiser colaborar para a gente comprar e eu levar lá
nessa casa de recuperação. Não só isso, eles estão também precisando de 2 colchões. 2 colchões de solteiro, eles dormem em beliche, né? Mas aquele irmão que tiver interessado em ajudar, tem que entrar em contato comigo, que tem que saber o tamanho certo, e eles estão precisando muito lá. E, inclusive, vai abrir mais 2 vagas, tendo os colchões. Boa noite para minha mãe, que deu aqui o seu boa noite. Vamos orar pela vida do Felipe, que está internado com a perna infeccionada. Foi internado já há mais de uma semana. Está internado. Nós também estamos orando pelos idosos da igreja, todos, né? Todos os idosos que já estão mais sensíveis por causa da idade mesmo, né? A Isabel, que é prima da Neia, ela vai passar por uma cirurgia e a gente segue orando pela vida dela. Ela já está fazendo os exames, se preparando para a cirurgia. Pela Janete Passos, membro da Igreja Batista Campo Maior, está no CTI e está muito grave, né, a situação dela. Nós colocamos aí nas mãos do Senhor. A Rosângela está pedindo oração pela sua família, pela vida espiritual, pelos enfermos, todos os enfermos, né? Não só de Covid, principalmente os que são servos de Deus, né? E por aqueles que dormem na rua, nós também vamos colocar diante do Senhor. E, inclusive, o frio está chegando, né? Na semana passada, eu e o Roberto levamos uma doação de 10 cobertores lá na Casa de Recuperação, mas eles não estavam precisando de cobertores, então o Roberto vai fazer uma doação na rua, está lá com os cobertores, e se você que também quer fazer uma doação, depois nos procure. O Jorge Gaudêncio, ele trabalha lá no condomínio onde o Márcio, ele mora, né, onde o Márcio trabalha, e foi aquele que deu uma oferta, né, para a igreja através da esposa dele. A esposa dele foi lá na portaria e deixou uma oferta lá com o Márcio. Ele não está bem de saúde, ele tem diabetes, né, e então pede nossas orações. O José Luiz Pires, sobrinho da Célia, está no CTI. Vamos continuar orando pela vida dele. Maír já está em coma há mais de um ano, não se movimenta, não conversa. Vamos colocar aí nas nossas orações constantes, né? Marcos Otávio, que já trabalhou também junto com o Márcio, que é nosso diácono, para que Deus possa aí dar restaurar a família dele, né? No sentido de brigas, desentendimento. Vamos colocar a vida do Marcos Otávio também nas mãos do Senhor. Maria de Fátima Gomes dos Santos vai fazer uma cirurgia na vista. Bom, alguns dizem, é uma cirurgia simples, né? Mas não é assim, nenhuma cirurgia é tão simples, né? Peço oração pela minha tia Maria também, tem sentido fortes dores na coluna, para que ela possa ficar curada dessas dores. A irmã Marlene, que é a irmã da Beth, né? Que fraturou a bacia. A irmã Neia também pede orações pela sua saúde
pela sua família. Nelson Luiz Gomes dos Santos, que está com câncer, está se tratando, está remediado e tomando os remédios em casa, né? Mas não está bem, mas o tratamento dele está sendo feito em casa. Pela Sônia, da Igreja Batista Central de Campo Grande, e família, que perdeu há pouco tempo o seu esposo, né, para o senhor continuar confortando o coração dela nesse momento difícil. Pela Vera, tia da Neia, que também se encontra enferma. Se você tem um pedido aí de oração, quiser encaminhar para nós, quero dar uma olhada aqui no Facebook, para ver se tem algum pedido. Por enquanto, não. E os nossos motivos de gratidão, né? Daqueles que se recuperaram e pelas bênçãos que Deus tem derramado aí na nossa vida. A irmã da Beth, a mais nova, a Maria, que já se recuperou. Pela irmã da Kátia, que já se recuperou, a prima, né? A prima da Kátia, que já se recuperou do coronavírus. E minha sobrinha, a Aninha, tem 1 ano e 9 meses, né? Ela teve um inchaço nos pés, depois melhorou, tá fazendo, tomando medicamentos em casa, mas ainda vai fazer os exames, está fazendo o tratamento, né? Então, esses são alguns pedidos. E se você aí quiser mandar o seu pedido, a gente, não só aqui no culto, mas depois também, a gente vai continuar orando todos os dias, e peço vocês também, no momento que vocês forem fazer o momento de vocês, de oração, dê uma passada ali nessa lista e ore por esses pedidos. Tá bom? Vamos orar? Senhor, esses pedidos que foram colocados, ó Deus, para nós clamamos, ó Deus, agora como igreja, para que o Senhor derrame cura, o Senhor olhe para cada um com graça, com misericórdia, ó Deus, e possa nos abençoar na área da saúde. Também abençoe cada um na área financeira. Pedimos para que esse tempo, Deus, de pandemia seja logo abreviado, Deus, que a gente possa voltar às nossas programações normais. Toma cada um, Deus, nas tuas mãos. Os pedidos tão delicados, pessoas que estão passando por luto, que o Senhor possa consolar, que o Teu Espírito Santo possa renovar, ó Deus, nossa fé, nossa alegria. Senhor, derrame paz nos lares de cada um que está ouvindo agora. Nós oramos, nós pedimos por cada um que foi colocado aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meu pai Valmir está assistindo em casa. Deus abençoe. Quero ler o texto aqui que está em
Isaías 52, verso 7. Isaías 52, verso 7, que diz: quão formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, 7. E Miqueias, capítulo 4, verso 2, também diz: irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, e à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião precederá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Em Miqueias, capítulo 4, verso 2. Irmãos, estava ouvindo ontem à noite um pastor e cantor chamado Antônio Cirilo. Ele estava comentando desse cenário lá nos Estados Unidos. Ele está morando lá, e lá já está acontecendo uma segunda onda do vírus, e apesar disso, as igrejas já estão abertas, as igrejas não estão fechadas, porque o sentimento de liberdade, que, segundo ele, lá nos Estados Unidos é muito grande, e as pessoas, elas têm uma consciência, assim, de uma responsabilidade com todos os cuidados que devemos ter, e que esse sentimento de liberdade é obra dos pais fundadores, obra da estrutura que preza por liberdades individuais. Inclusive, ele diz que o próprio pastor da sua igreja, e ele ficou surpreso, porque o próprio pastor, ele perdeu seu filho para a Covid-19, e a igreja ele continua com a igreja aberta, porque ele diz que esse não é o caso. Ele diz que ficou surpreso porque, quando chegou no domingo que a igreja abriu, ele chegou lá e a igreja estava cheia. Estava todo mundo lá, e principalmente os mais idosos. Na verdade, irmãos, nós, no Brasil, temos uma cultura muito diferente, né? E uma cultura também muito paternalista. É uma cultura de que o governo, que a responsabilidade é sempre do governo, o governo que vai decidir. Parece que as pessoas não têm responsabilidade de decidir por si mesmo. E que nos Estados Unidos não é assim, segundo esse pastor. E as pessoas são muito mais responsáveis por suas atitudes, e pela sua atitude, que vai afetar não só você, mas vai afetar a sua família, vai afetar as pessoas que você ama. Inclusive, nós temos visto até muitas propagandas, né, esse tipo de fala, de que você usa máscara por causa da outra pessoa, também por causa daqueles que você ama. Mas há uma diferença, assim, na nossa cultura e na cultura de lá, né? Porque o que protege as pessoas é a sua responsabilidade
pessoal, que protege as pessoas desse vírus mortal, que realmente é um vírus mortal, para não parecer que a gente quer minimizar o problema, é todo o nosso cuidado, a proteção, a higiene pessoal, seguir todas aquelas orientações dadas pelos órgãos oficiais de saúde, que vocês já estão cansados de saber, usar máscara, lavar bem as mãos, quando você chega com as compras e entra em casa, você já separa tudo para lavar tudo, e a minha esposa é muito cuidadosa com isso, né? E nós precisamos ser assim, lavar tudo, e isso que nos protege, não só o fato de ficar em casa, porque a pessoa sai de casa e vai na padaria, não toma cuidado, se contamina, ela volta para casa e contamina toda a sua família, né? E segundo o cantor e pastor também, né, o Antônio Cirilo, ele citou uma pesquisa em Nova York que 66% das pessoas foi constatado lá que elas foram infectadas dentro da sua própria casa. Então, não basta só ficar dentro de casa, porque uma hora você sai, você vai no mercado, você vai no hortifruti, você vai na padaria e você pode trazer o vírus para dentro de casa. E outra coisa, nós precisamos orar por essa vacina. Para que a vacina venha logo, nós precisamos de uma vacina eficaz para que vacine o povo e crie imunidade que é chamada imunidade rebanho, né? Porque o que adianta são essas duas coisas, né? O cuidado total, o cuidado com a sua família, desinfetar tudo e orar por essa família. Então, nós temos que orar especificamente para que essa vacina seja descoberta logo. Então, se você olhar para a história do mundo, nós tivemos a gripe espanhola, que algum tempo atrás, e nós tivemos a peste negra, que é chamada peste bubônica, né, que matou nada mais, nada menos, irmãos, do que 1/3 da população mundial. A peste negra foi, se você jogar lá no Google, você vai ver a informação lá que sobre a peste negra, a grande peste, né, peste bubônica, foi a grande pandemia, a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo o resultado aí de quase 200 milhões de pessoas, atingindo um pico na Europa no século XIV. Tivemos várias enfermidades ao longo da história, mas entenda, irmãos, que nenhum vírus foi embora. O vírus foi controlado por vacinas. Nós precisamos orar focadamente, conforme a gente vai lendo e a gente vai direcionando, através desses conhecimentos, direcionando a nossa oração. Nós temos que orar por que essa vacina seja descoberta e seja eficaz. São várias vacinas que já estão sendo testadas no momento para que elas sejam eficazes para imunizar a população, como foi a H1N1, porque essa gripe é uma série de 7 gripes, né? E todas foram controladas, elas não foram embora. Nós precisamos controlar o inimigo. Porque esses controles, esse lockdown, ele não é uma questão científica, né? Nunca foi testado esse tipo de proteção, não se foi
testado esse método, né, na história humana. E o que, de fato, deveria ser feito é o fortalecimento imunológico da população, com vacinas e, lógico que com também uma certa distância social, tomando todos os cuidados higiênicos. Mas nós sabemos, né, irmãos? Já temos toda essa dificuldade nos hospitais e também de recursos. Aqui no Brasil, a coisa fica muito mais complicada, né? Mas não só isso, né? Nós temos que perguntar também onde estão outros gráficos de outras doenças, não só do coronavírus. Por exemplo, onde estão os gráficos da depressão? Onde estão os gráficos da fome? E também, onde está o gráfico sobre suicídios? Onde está o gráfico dos divórcios? Onde está o gráfico das doenças emocionais? Se a gente for mensurar todo o problema que a quarentena, como nós foi chamado aqui o isolamento social, tudo que a quarentena provocou são tão danosos, são até mais danosos do que a própria epidemia em si. Obviamente que muitas pessoas morreram. A situação é trágica. Claro que ninguém pode minimizar o problema, mas nós sabemos que há também um exagero em cima de todas essas informações que estão sendo passadas. Nós temos quase 8 bilhões de habitantes no planeta. E nós não tivemos aí 1 milhão de pessoas que morreram nessa pandemia. Se eu não me engano, da última vez que eu li, tinha 500 mil e poucas pessoas. Lógico que são muitas pessoas. Lógico que é muita gente. Mas nós sabemos que também há uma tentativa de politizar esse vírus aqui no Brasil. O vírus, aqui no Brasil, ele é usado, né, por muita situação no meio político, e que as pessoas não estão se importando muito com as vítimas. Não só há velórios de Covid-19, mas também há muitos velórios que são decorrentes do que o coronavírus fez, porque a pessoa já tinha uma doença anterior, como, por exemplo, uma pressão alta, ou uma diabetes, e outras questões, outras situações de complicação, e por decorrência de pegar o coronavírus, a pessoa acabou falecendo. Né? Então, por isso, quando estava vendo essa entrevista, o pastor Antônio Cirilo estava falando da situação do próprio pastor da igreja dele, que perdeu o filho, mas ele diz que esse não é o ponto, essa não é a grande questão. Porque a grande questão é o terrorismo que a política trouxe em torno do coronavírus, criando um sentimento de desespero, criando aquele estresse, e isso faz com que o número de depressão e de suicídio aumente, de casais que estão brigando e nem sabe por que está brigando, devido ao tamanho do estresse que estão vivendo.
E que o que a gente percebe é que alguns sistemas preferem o caos a fim de estabelecer uma nova ordem, que, na verdade, é uma completa desordem, é um completo desgoverno, e isso nós sabemos que é algo antigo, porque a ideia deles é que, ao enfraquecer aquilo que existe, essas pessoas têm a oportunidade de trazer à tona um novo regime, uma nova visão, que você destrói aquilo que existe no momento, passa um rolo compressor, o que estão fazendo, tentando fazer, destruindo todos os pilares, todos os fundamentos, destruindo os marcos da nossa sociedade para poder reinventar, criar um novo modelo social, criar um novo modelo econômico, um novo modelo de família e por aí vai. E aí que começa tudo. A Bíblia diz, irmãos, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. As boas novas devem ser pregadas em todas as esferas. Nessas esferas que é a política, na esfera da economia, na esfera da educação, na esfera das artes, do entretenimento, da família, da religião, da mídia. E essas esferas, elas precisam também, na medida da oportunidade, serem ocupadas. Porque a Bíblia diz, irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei de Jerusalém e a palavra do Senhor. Você sabe que Sião representa aonde o povo de Deus se reunia, representa a presença do Senhor, representa a igreja. Por isso, irmãos, a nossa esperança é que da igreja vem a diferença. É a igreja discipulando em todas as esferas. A solução de Deus não passa à margem, não passa distante daquilo que ele instituiu como coluna, como baluarte da verdade, que, nas palavras de Jesus, as portas do inferno não prevaleceriam sobre a eclesia, sobre a eclésia, sobre a sua igreja. Então, da igreja vem a nossa esperança de mudança. Entenda, irmãos, o verso que é mais conhecido da Bíblia, João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Repare uma coisa, que os verbos, eles estão no passado, mostrando que Deus, ele amou tanto o mundo que ele trouxe a resposta. Ele trouxe a resposta dando o seu Filho. E toda a obra que ele fez, ele instituiu a igreja. Perceba que o amor de Deus, hoje, na terra, ele está na igreja. E ele se manifesta através da igreja. Na verdade, irmãos, o mundo, ele não tem esperança. Nós oramos para Deus, muitas vezes, pedindo, Senhor, acaba com a corrupção no Brasil.
E a Bíblia diz que ele é o Deus de todas as nações, e a Bíblia diz que ele enviou seu filho, ele morreu na cruz, pagou o pecado, o salário do pecado, ele ressuscitou, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo, e a igreja começou ali, e ali, entenda, Deus acabou com a corrupção. Ali, Deus estava dando uma resposta, uma solução para o mundo. Porque o mundo, ele está entregue à corrupção, mas quando Jesus derramou o Espírito Santo e ele formou a igreja, ele estava dando uma resposta. Aqui está um povo onde não existe corrupção. Por maiores problemas que a igreja passe, nós somos o povo que tem o Espírito Santo, e isso nos faz diferente do mundo. O grau menor na igreja, o menor reino de Deus, ele é maior do que a pessoa mais importante, do que a melhor pessoa que há no mundo. Porque, irmãos, um dia o mundo vai acabar e aquele irmãozinho mais humilde, ele vai subir, e a Bíblia diz, ele vai reinar com Cristo, e aquele que tem o cargo mais alto no mundo, se tiver sem Cristo, ele vai perecer. A igreja é a resposta. A igreja é o maior projeto de Deus na Terra, depois da criação do mundo. É a criação de uma nova terra, de um novo céu. A Bíblia diz em 1 Pedro 2, verso 9, que vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus criou uma nação dentro das nações. Quando você viaja para outro lugar e você entra numa igreja, você se sente como se estivesse em casa, porque nós somos uma nação dentro das nações. Nós estamos unidos em torno do nome poderoso de Jesus. E eu realmente acredito que a igreja local é a esperança para mudar a sociedade, mudar a nossa cidade, mudar o mundo. Porque a oração de Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não apenas ficar esperando ir para o céu para experimentar os valores do céu, não. A igreja é aquela que traz o reino de Deus para a terra. O apóstolo Paulo disse, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, 14, 15. Quando Jesus derrotou todos os principados e potestades, ele nos deu uma nova cidadania. Ele nos deu a cidadania do reino de Deus. Nós temos duas cidadanias. Nós somos brasileiros e nós somos cidadãos dos céus. E a Bíblia também diz, o príncipe deste mundo, o príncipe desse sistema, ele já está julgado. E que os reinos desse mundo
se tornaram do Senhor e do seu Cristo, está em Apocalipse. E nós estamos junto com ele. Nós estamos junto com Cristo e nós somos como embaixadores de Cristo. A igreja local é como uma embaixada do reino de Deus. Quando você vai em outro país, não tem lá a embaixada do seu país, e aqui também não tem a embaixada de outras nações, e a igreja local é uma embaixada do reino de Deus. E isso nos coloca sobre nós uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de interferir positivamente na vida da sociedade, na vida política da nação. E você precisa influenciar as pessoas na sua volta para o bem, não ficar nessa de ficar criticando o governo. O governo está... as pessoas estão se contaminando por incentivo do governo. Para com isso, porque cada um tem que ser responsável. Porque só sai de casa quem precisa arrumar o recurso para o pão, para levar o pão para sua família. Então, nós que somos da igreja, gente, ser humano sem Deus, ele não presta. O que nos faz diferente é que Deus está em nós através do Espírito Santo. E nós temos outra linguagem. A igreja tem outra linguagem. E a nossa vingança com os homens maus não é através de violência e de manifestações de qualquer maneira. Não. A nossa vingança deve ser pedindo a salvação deles, abençoando-os para que Deus transforme a vida deles, para que o Espírito Santo os alcance. A nossa vingança, a maior vingança contra uma pessoa que está praticando o mal é ela ser salva, ela ser transformada, ser cheia do Espírito Santo e ter que parar de fazer aquilo que ela fazia. Imagina, o Espírito Santo vem e enche o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu estou aprendendo também a orar da maneira correta. Nós precisamos, como a Bíblia diz, colocar brasas sobre a cabeça deles. Quando você trata o mal com o bem, é como você colocasse brasas na cabeça do seu inimigo, está lá em Romanos capítulo 12. Então, nós precisamos despertar. A igreja precisa despertar. Porque tem muita gente usando a estratégia errada. Porque quanto mais você amaldiçoa, mais maldito fica. A oração nossa deve ser: Senhor, marca um encontro com esses homens para que eles possam ser transformados. Senhor, entre hoje no Supremo Tribunal Federal, entre hoje no Congresso, no Executivo. Nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso não quer dizer ficar apático, não quer dizer ficar alienado, não quer dizer que nós temos que deixar rolar, não. Mas que a nossa oração deve mudar.
A nossa oração deve ser para abençoar, para que Deus coloque salvação sobre todos os poderes. Por isso que, nesse culto de oração, nós devemos orar dessa maneira, para que o Brasil seja comandado por pessoas tementes a Deus. Nós oramos pelos ministros, pelos deputados federais, pelos senadores, nós oramos pelos governadores, pelos vices, pelos deputados estaduais, pelos suplentes também, pelos vereadores e seus suplentes, pelos prefeitos, pelos vice-prefeitos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe e transforme cada um deles, que seja assim, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que tenha misericórdia de nós, que o Senhor volte o rosto para nós e nos dê paz, em nome e pela